Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Minutos de Saber, trazendo aí, como sempre, muitas informações importantes sobre bombas centrífugas. E vamos falar hoje a respeito do shutoff, ou seja, como que a gente faz de uma maneira bem simples para verificação do desempenho da bomba, né, se a bomba está funcionando a contento. Mas eu vou entrar em detalhes daqui a pouquinho no vídeo. Peço a gentileza de inscreverem-se no canal, é muito importante, né, para que esse canal continue crescendo cada vez mais e mais. Acione as notificações, porque todo novo vídeo que eu postar vocês serão informados, e caso gostem do vídeo, deixem seu like, seu joinha, tá? Gente, críticas, sugestões, comentários sempre são muito bem-vindos, né? Dúvidas também, fique à vontade. Se eu tiver a capacidade de responder, com certeza, assim que eu tiver um tempo, eu vou responder, tá? Então, gente, vamos ao vídeo, espero que gostem. Desempenho da bomba através de um teste chamado shutoff, né? Então, gente, é assim, na maioria das bombas centrífugas, a pressão máxima de descarga ou a pressão máxima de recalque é gerada na vazão zero, né? Essa pressão máxima na vazão zero é popularmente conhecida como pressão de shutoff ou simplesmente shutoff. É uma verificação relativamente simples de executar, a gente vai verificar no vídeo. Há necessidade da gente conhecer algumas informações da plaqueta da bomba, da plaqueta do motor, tá? Se eu não tiver essas informações das plaquetas, eu posso conseguir, né, com os fabricantes. Algumas observações antes da gente fazer o teste de shutoff. Então, para que esse teste tenha sucesso, gente, nós precisamos nos certificar se o diâmetro do rotor não tenha sido alterado. Então, geralmente se compra uma bomba, uma empresa adquire uma bomba com um determinado ponto de operação, onde nesse ponto de operação, nessa determinada vazão e altura, eu tenho um rotor com determinado diâmetro. Só que pode acontecer que no decorrer do uso da bomba, esse rotor tenha sido usinado, tenha sido reduzido, ou esse rotor tenha sido trocado, tá? Então, nós temos que ter a certeza que o diâmetro do rotor no qual a gente vai fazer esse teste realmente esteja de acordo com o dado de placa da bomba, tá? Se a rotação realmente está correta, então vamos supor vocês têm um motor lá para 3.500 RPM, por exemplo, será que esse motor realmente está dando essa rotação? Então é importante que a gente tenha essa informação correta, né? Os manômetros que a gente vai usar, tanto na sucção quanto no recalque, estão em condições de uso. O que acontece geralmente? Aqueles manômetros ficam durante muitos anos instalados lá na sucção, no recalque de uma bomba, sem se dar uma manutenção, sem fazer a troca, né? E esses manômetros com o tempo se danificam. Então, bastante cuidado nesse teste para verificar se realmente esses manômetros, né, eles estão em condições de uso, se realmente eles estão dando a leitura correta. Será que a válvula utilizada na descarga da bomba, ela está fechando bem? Porque nesse teste a gente tem que fazer um estrangulamento, o fechamento da tubulação de descarga. Então, muitas vezes a gente fecha totalmente a válvula de descarga, de recalque, só que a gente imagina que o fluxo foi completamente fechado, mas está tendo vazão ainda, tá? Então a gente tem que ter uma garantia aí de que essa válvula realmente esteja vedando, né, de maneira correta, tá? Então a gente precisa, gente, de alguns dados da bomba. Então, para realizarmos o teste, como eu falei, a gente precisa ter algumas informações. Por exemplo, essa plaqueta eu peguei da internet, né? É uma plaqueta de uma bomba muito conhecida do fabricante KSB. Bom, vamos lá. Então, nós precisamos, gente, saber quem que é o fabricante da bomba. Vocês já vão entender o porquê, a necessidade dessas informações aí. Então, obviamente, fabricante da bomba, KSB, tá?
Qual que é o modelo da bomba? O modelo da bomba está ali. Nesse caso, desse exemplo que eu vou utilizar, é uma Meganorm, um modelo muito comum, muito usual, né, da KSB. Qual que é o tamanho da bomba? O tamanho da bomba está ali, gente, uma bomba tamanho 80-315, tá certo? Qual que é a rotação? A rotação está ali, gente, na plaqueta, 1750 RPM, tá certo? Ah, Marcos, mas eu não tenho a rotação na plaqueta. Então, você tem a rotação do motor. Se olhar na plaqueta do motor, a gente vai ter a rotação que a bomba vai estar girando, tá? E eu preciso também, fundamental, gente, o diâmetro do rotor. Sem eu conhecer o diâmetro do rotor da bomba, o teste fica difícil fazer, fica praticamente impossível a gente fazer, tá? Impossível não, a gente pode até fazer, mas a gente não vai saber com o que a gente vai comparar, tá? Então, notem que nesse caso, gente, na plaqueta da bomba não está colocado. Em muitos casos, o diâmetro do rotor está na plaqueta da bomba, tá? Nesse caso, não tem o diâmetro. Como que eu faço para determinar, gente? Então, quem viu meu vídeo sobre curva de bomba deve se lembrar. A quem não viu, peço a gentileza que vejam, que é bem importante também para entender esse teste aí. Não é necessário, mas é importante que conheça, tá? Então, antes da gente falar a respeito do diâmetro do rotor, recomendações, gente. Eu vou precisar também da curva característica da bomba. O que é a curva característica da bomba, gente? É a representação gráfica do que a bomba fornece, em termos de vazão, em termos de altura manométrica, em termos de rendimento, diâmetro de rotor, potência consumida, tá? Mais uma vez, solicito aí, por gentileza, quem não viu o vídeo sobre curvas características, dá uma olhadinha lá, tá? Alguns casos, gente, o fabricante não fornece em curva, fornece em tabelas, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, eu preciso conhecer a curva da bomba. Então, a gente pode encontrar no site dos fabricantes, né? Ou a gente pode solicitar diretamente. Então, liga lá no fabricante, né? Fala com o departamento técnico, fala, olha, eu tenho uma bomba de fulano de tal, modelo tal, tamanho tal, eu preciso, rotação tal, eu preciso da curva. Com certeza absoluta, eles vão te mandar essa curva aí, tá? Mas a maior parte das curvas dos fabricantes nacionais, gente, nós temos aí nos sites, tá? Sem a curva característica da bomba, o teste de shutoff se torna não confiável, foi o que eu falei. Se a gente não tiver com o que comparar, como que a gente vai fazer um teste, tá? Uma recomendação, gente, isso é uma recomendação de experiência própria. Procura armazenar esses dados em arquivos físicos, né? Então, chegou uma bomba nova, tira uma foto da plaqueta da bomba, do motor, ou esse equipamento provavelmente vai ter um databook, né? Se esse databook já não veio com equipamento, então anotem esses dados aí para que a gente tenha um controle, saber, por exemplo, o fabricante, o modelo, o tamanho, rotação, enfim, é importante, né? Ou fisicamente, né? Numa folha, por exemplo, num databook, ou em mídia eletrônica, que hoje é o mais usual aí, tá? Então, essas são algumas recomendações aí que são importantes. Vamos determinar qual que é o diâmetro do rotor para aquela plaqueta, para aquela bomba daquela plaqueta que eu falei há pouquinho, gente. Então, olha, nos dados de plaqueta, a vazão da bomba é 93 metros cúbicos hora e a altura manométrica 32 MCA, tá? Então, eu procurei lá, encontrei a curva da bomba, tá? Então, ali, KSB é o fabricante, tá? Modelo da bomba, uma KSB Meganorm. O tamanho da bomba, uma KSB Meganorm 80-315 e a rotação 1750 RPM, tá? Como que eu faço para determinar qual que é o diâmetro de rotor, gente? Eu vou pegar a minha vazão de 93 metros cúbicos horas, né? 80, 90, 100, 93 está mais ou menos aqui, e cruzar com uma altura de quanto? Lembra? A curva, 32 metros de coluna de água, isso é dado de plaqueta, tá? Então, quer dizer o que, gente? Que minha bomba, tá vendo ali eu pintando a curva de azul,
Essa bomba, ela tem um rotor de 259 milímetros. No caso dessa bomba, é o menor rotor, certo? Então, nós sabemos que o rotor dessa bomba é 259. Esse dado poderia ter vindo na placa, tá? Mas não veio, então é uma maneira simples que a gente faz para determinar qual que é o diâmetro do rotor, certo? Vamos para o teste, então. Qual que é o ponto atual de operação da bomba? Então, imagine ali a nossa bomba, tá? Então, estou tendo ali sucção, estou tendo recalque, descarga. Não desenhei tanque de sucção, não desenhei tanque de recalque, que não vem ao caso, né? Não é importante nesse caso aí, tá? Importante é que está havendo um bombeamento. Aí eu tenho instalado, ou eu meço, caso eu não tenha os manômetros, a pressão na sucção e na descarga, tá? Então, a pressão na sucção aqui, gente, eu estipulei aqui uma pressão de 5 MCA, pressão na sucção 5 metros de coluna de água, tá? E uma pressão na descarga, tá? Eu imaginei aqui e coloquei 37 metros de coluna de água. Então, eu tenho pressão na sucção e pressão na descarga lidas através do manômetro, tá ok? Aí, qual que vai ser minha altura manométrica? É minha pressão diferencial. Então, eu tenho 37 menos 5, eu tenho, então, uma altura manométrica de 32 MCA. Então, nesse ponto, eu tenho exatamente o ponto de operação da bomba. Lembra na plaqueta? 93 metros cúbico hora por uma altura manométrica de 32 MCA. Maravilha. Então, a bomba está operando normalmente no seu ponto de operação, que nós chamamos aí ponto de projeto, tá certo? Maravilha. Vamos para o teste. O teste de Schutoff, gente, consiste em fechar totalmente a válvula de descarga, estrangular, vamos dizer assim, a válvula de recalque, tá? De descarga. Então, tá ali, vocês estão vendo ali, ó, olha aqui na válvula de recalque, então, obviamente, eu vou necessitar de uma válvula, tá? Como eu falei no comecinho do vídeo, olha lá, estrangulei, parou o meu bombeamento, o meu recalque não está bombeando mais. O que eu faço agora, gente? Meço a pressão diferencial. Então, a pressão na sucção vai continuar com o meu 5 MCA, só que agora a minha pressão de descarga, gente, foi para a pressão máxima, tá? Então, o Schutoff de bomba, nós pegamos a pressão máxima na vazão zero. Ô Marcos, são todas as bombas centrífugas, a pressão máxima está na vazão zero? Não, gente, mas a grande maioria sim, tá? Então, muito provavelmente a bomba de vocês aí, a pressão máxima vai estar na vazão zero, tá? Vou pegar minha pressão diferencial, agora eu estou chamando H de Schutoff, tá? Ou altura manométrica na vazão zero. Então eu vou ter 41 na descarga, menos 5 na sucção, eu tenho 36 MCA. Quer dizer o quê? Quando eu estrangular totalmente a válvula de descarga, a pressão do manômetro vai subir até chegar em 36 MCA. Gente, vai parar nisso, não aumenta mais, tá? Se a bomba ficar funcionando por 1 minuto, 5 minutos, 15, 20, 30 minutos, a pressão não aumenta mais do que isso. Cuidado com esse tempo de fechamento da válvula, tá, gente? Eu estou dando só um exemplo aí, mas não se pode fechar a válvula de recalque de bomba centrífuga por muito tempo. Vamos já falar disso aí. Então, nesse ponto, gente, nessa etapa, nós temos quem? Vazão zero. Por quê? Não está passando nada aqui. Gente, o Schutoff é interessante por isso. Um dos parâmetros mais complicados de medir uma bomba é a vazão, tá? Então, quando eu fecho totalmente a válvula, eu tenho garantia de que a válvula está vedando bem, eu sei que a vazão é zero, tá? Então, é muito importante esse Schutoff, porque, como eu acabei de dizer, a vazão é um parâmetro muito difícil de medir. Pressão, gente, é um parâmetro bem fácil, vazão é mais complicado, tá? Então, quando eu fecho a válvula, eu preciso medir alguma coisa que eu não tenho? Não, então vazão zero, tá? E eu tenho quem, gente? A minha altura de Schutoff, que nesse caso vai ser quanto? 36 metros de coluna de água. Maravilha? Vamos lá fazer as nossas verificações. Eu vou
olhar a curva da bomba. Então, não se esqueçam, eu preciso ter a curva da bomba. Então, a curva daquela bomba que a gente viu, tá? Então, lembrem de vocês que o meu rotor era 259, tá? Então, tá aqui, é o menor rotor. Então, para o rotor de 259, vocês estão vendo a setinha subindo ali, ó, eu vou olhar lá na vazão zero. Na minha vazão zero, qual que vai ser a minha altura de shutoff? Olha lá, gente, 36 metros e coluna de água. Então, o que quer dizer? Que a curva da bomba está me dizendo que na vazão zero, essa bomba, em condições normais de operação, fornece 36 MCA. Tá? Então, isso é condição, isso é o fabricante. Isso aqui, gente, não é empírico, não. Isso aqui foi feito teste. Tá? Isso aqui, a bomba foi realmente testada na fábrica. No caso aqui, na KSB. Tá? Então, a altura de shutoff, a altura manômetro shutoff deve ser de 36 MCA. Se for de 36, vamos ver? Lembra lá no teste que a gente acabou de fazer? Na vazão zero, isso aqui foi o teste que nós fizemos. Quanto deu a minha altura de shutoff? 36. E a bomba devia dar quanto? Na vazão zero, 36. O que quer dizer isso aí, gente? Quer dizer que a bomba está em condições perfeitas de funcionamento. Ok? Então, vamos dar mais um joinha ali, ó. Então, a bomba está em condições perfeitas de funcionamento. Ok? E se a bomba não atingir o resultado? Lembra? Estava esperando 36 MCA naquela condição. Ô Marcos, mas não atingiu. O que pode ser, gente? Aí vai uma longa discussão, né? Então eu posso ter eventualmente em algum ponto entrada de ar na sucção da bomba. Eu posso ter a rotação do motor diferente da rotação do projeto. Vamos supor que você mora numa região que há muita variação de tensão, tá? Essa variação de tensão, gente, pode afetar a rotação da bomba, ok? Ou, sei lá, um motor com um problema qualquer pode estar com uma rotação diferente. A gente pode ter um problema na válvula, né? Você está fazendo um teste de shutoff, imaginando que a válvula esteja vedando 100% e não está, então tem que se verificar. O rotor está desgastado fora da medida de projeto, né? O rotor, durante o funcionamento, na vida útil dele, desgastou, gente. Então, é uma maneira da gente verificar se o rotor está em ordem ou não, tá? Ou, em algum momento da vida da bomba, ali, alguém fez a alteração do dia do rotor, tá? Porque, só mais um comentário, gente, é muito comum, quando o motor está com amperagem muito alta, nós sabemos que se a gente reduz o diâmetro do rotor, a amperagem cai. Cai? Claro que cai, né, gente? Cai por quê? Se eu reduzo o rotor, cai a vazão, cai a pressão, consequentemente a potência consumida cai. Se a potência cai, a amperagem cai também. Isso é bem lógico, né? Então é muito comum a gente vai lá, um desavisado vai lá, reduz o rotor, deixa o rotor na amperagem nominal do motor, desculpa, deixa, né, a bomba na amperagem nominal ali, o motor entra na amperagem nominal, só que a bomba não atende mais em termos de pressão e vazão, tá? O rotor pode estar obstruído, gente, então veja como é importante o shutoff, né? Às vezes, eu não estou tendo pressão, não estou tendo vazão, o camarada vai lá, tira a bomba, tira motor, tira a bomba, leva a bomba lá para a oficina, desmonta, aí vai ver sei lá, um saco plástico, alguma coisa, um pedaço de madeira, alguma coisa obstruindo o rotor. Então, gente, a gente fazendo shutoff, né, é importante, porque a gente consegue determinar aí, né, a gente consegue verificar, antes de desmontar a bomba, se a bomba está em ordem. Às vezes pode ser um vazamento da tubulação, um vazamento na rede, né? Então, foi o que eu acabei de falar. Normalmente a culpa é bomba, mas às vezes não é bomba, às vezes é um vazamento qualquer que possa estar ocorrendo, né? Os anéis de desgaste, gente, anel de desgaste é fundamental para manter a vazão e a pressão de bombeamento correta aí, né? Então, eu posso eventualmente pegar uma folga de anel fazendo shutoff, certo? Alguns pontos importantes a ser lembrados. Então, vamos fazer um resumão aqui. Fechar a válvula de recalque por poucos minutos. Por quê, gente? A bomba centrífuga, se a gente fechar a válvula de recalque por muito tempo, ela se torna literalmente uma bomba. Porque o fluido não tem por onde sair, toda aquela energia, boa parte da energia que você está fornecendo para o fluido, que veio lá do motor, começa a aquecer.
Então, se vocês tiverem oportunidade, faça esse teste, né? Fecha a válvula de recalque e bota a mão na bomba, gente. Em alguns segundos, vocês já vão sentir a temperatura da bomba aumentar. Então, por poucos minutos, tá? Algumas literaturas dizem no máximo por 3 minutos, mas depende muito da potência da bomba, claro, né? Uma bomba de pequena potência não tem problema, um tempo maior, mas bombas de grande potência, grandes vazões, bastante cuidado aí, tá, gente? Anotar o ponto de operação inicial, lembra? Então, antes de fazer o shutoff, gente, anota, tá? Veja lá qual que é a pressão na descarga, a pressão na sucção, caso tenha, para quando finalizar o teste, vocês voltarem ao ponto de operação normal, tá? Certificar-se que tenha todos os dados, né? Então, verificar o modelo da bomba, o tamanho, rotação, diâmetro do rotor, tá? Eventualmente algumas informações a mais aí, tá? Procura usar manômetros novos e as medições na mesma altura, né? Comentei com vocês, os manômetros devem estar de preferência na mesma altura. E não usa aqueles manômetros velhos usados, não, né? Procura um manômetro novo. Eu recomendo até quem trabalha com manutenção, tenha na sua caixa de ferramenta lá manômetro, né? Porque é um instrumento fundamental para verificar se as bombas estão em boas condições, né? Não há necessidade da gente colocar, imagina uma empresa com 200 bombas, precisa colocar 200 manômetros? Não há necessidade, né? Mas deixa a tomada de pressão e uns manômetros já disponíveis aí, tá? Se a pressão de sucção for positiva, subtrair da pressão de descarga, e se negativa, somar com a pressão de descarga. Tá? Caso o reservatório seja aberto, sucção negativa, desnível, pouco desnível aí, gente, tá? Então a gente pode considerar a pressão de sucção zero. A bomba estará operando corretamente se a pressão na vazão zero coincidir com a curva do fabricante, foi aquela verificação que a gente fez, ok? E nunca fazer esse teste para bombas de deslocamento positivo, pelo amor de Deus, gente. Isso serve para bomba centrífuga, bomba de deslocamento positivo, bomba de pistão, bomba de engrenagem, bomba de êmbolo, bomba de lóbulo. Se vocês fecharem a válvula de recalque, gente, e essa bomba não tiver um bypass, a bomba vai literalmente virar uma bomba, tá? Então não façam esse tipo de teste para bomba de deslocamento positivo, ok? Isso serve para bombas centrífugas, ok? Então, gente, é isso aí. Eu espero que tenham gostado. Façam a sua inscrição no canal, pois assim vocês serão avisados sobre novos vídeos. Deixem suas críticas, sugestões para novos vídeos. Deem seu like, isso é muito importante para a gente manter esse canal sempre no ar. Um grande abraço e obrigado.